Se tem uma coisa que cresceu bastante durante e no pós-pandemia foi o interesse das pessoas em arrumarem mais as suas casas, né? Durante a pandemia, muita gente, né, todo mundo na verdade, passou muito tempo dentro de casa e elas começaram a observar mais. E ninguém mais quer aquela casa mais ou menos sem enfeite, né, sem aquela coisa para dar um up mesmo, para dar uma vida dentro de casa. E isso abriu oportunidades, né, para as pessoas aí de repente estarem fazendo uma rendinha extra com peças simples que dá para você fazer à mão mesmo, gastando bem pouquinho e tá faturando uma graninha. Por isso hoje nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse cordão de mesa maravilhoso no formato de cadeado, com pomponzinho aqui no final, que você pode estar vendendo e faturando uma graninha extra. Olha que fantástico. E antes que você me pergunte, sim, gente, dá pra vender, dá pra você fazer isso aqui e tá vendendo sim. Eu vi preços assim bem exorbitantes, claro que a gente não começaria com preços assim tão alto, né? Mas você pode começar assim, depois de um cordão desse, você pode começar a vender com um ticket médio, que a gente chama ali, que é entre 160 a 199 reais, tá? Esse aqui, no caso, tem meio centímetro, mas eu vi maiores, vi menores também, tá? Então eu vou te mostrar agora o passo a passo de como fazer esse cordão lindo pra você botar dentro da sua casa mesmo, ou pra você, de repente, estar faturando uma graninha extra. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Então, vamos começar aqui com o material que a gente vai precisar, tá? Então, eu comprei aqui uma corrente de plástico, tá? De tamanho médio. Eu não sei exatamente a espessura dela, mas ela é de plástico mesmo, então ela é mais barata. Vamos precisar também de contas, né? Continhas de madeira. Eu botei aqui 2 formatos, mas no final eu acabei usando um só, tá? Que é esse formato hexagonal e esse redondinho, que é mais padrão e mais fácil de achar. Cola instantânea. A cordinha aqui de sisal, que eu acredito que seja aqui em torno de 2 milímetros, é uma das mais finas que tem. A cordinha aqui de barbante, né? Na verdade, o fio de barbante. E tem que prestar atenção, porque eles têm que ser aqui, basicamente, na mesma espessura. Então, quando você for comprar, você tem que comprar aqui na mesma espessura, tá? Não importa o material que você vai usar, mas tem que prestar atenção nisso. Aqui eles estão na espessura próxima, que deve ser em torno ali de 2 milímetros cada um. Tesoura, tá? Eu aconselho que seja uma tesoura amolada. E a caneta, e eu já vou te dizer o porquê que tem uma caneta aqui no meio desse trabalho. E para facilitar nosso processo aqui, eu cortei vários tamanhos, tanto da de barbante quanto da de sisal, do tamanho que a gente vai usar em cada elo aqui da corrente, tá? Então eu cortei os 2 modelinhos e isso vai facilitar o nosso processo. Até porque aqui a gente vai alternar entre um e outro. É nessa hora aqui que a caneta entra em ação, tá? Eu achei o jeito mais fácil, fiz vários testes. E aqui a caneta ela vai funcionar como uma agulha na hora que a gente for passar as linhas entre os elos da corrente. Então eu pego aqui o tamanho da linha que eu vou utilizar e enrolo em toda a caneta, né? Em toda a extensão da caneta. Depois disso a gente começa aqui a colar, tá? Então vou usar aqui a cola instantânea e a gente vai colar a linha para começar a primeira etapa aqui para enrolar. Então, eu colo a pontinha da cordinha bem no meio do elo, né? Espera um pouquinho. Uso sempre esse palitinho, tá? Evitar usar aí as mãos sem luva, sem nada, porque essa cola, ela é muito forte. Inclusive, eu fiquei cheia de cola no dedo, tá? Então, use luva ou então use sempre um palitinho pra você pra estar te auxiliando ali, tá? E depois de colada, quando eu confirmo aqui que tá colada, eu começo o processo. E vou aqui passando como se fosse realmente uma agulha, tá vendo? Passo ali, aí eu ajeito. No início, gente, é um pouquinho trabalhoso mesmo, mas depois que você pega a prática, é bem mais fácil. Eu fiz esse cordão por volta de entre 5 e 6 horas, né? Parece muito tempo, mas é porque você realmente tem que ficar ali colocando detalhes e volta um pouquinho e erra em alguma coisa. Mas a finalização dele é bem bonita, tá? Então, ele dá um pouquinho de trabalho sim, mas vale super a pena. E eu vou passando aqui, ó, e vou sempre ajeitando com o dedo. O segredo é você já ir tentando ajeitar ao máximo na hora que você faz. No final, vai ficar, de repente, uma falha ali entre uma linha e outra. Por quê? Porque elas escorregam, principalmente nessa voltinha do elo. Então, o que que eu faço ali? Eu pego a colinha e boto um pouquinho de cola para estar segurando elas, tá? Eu usei bem pouquinha cola, dá para você fazer isso só mesmo ali na parte da volta dos elos, ou quando você vê que tá ficando muito difícil da cordinha ficar presa, tá? Então eu vou ali, depois eu uso novamente o pauzinho, ó, espero secar bem, tá? Não dou continuidade enquanto a cola ainda tá ali molhada, e depois sim, eu vejo se já tá bom. Essa cola é instantânea, ela seca bem rapidinho, aí sim eu dou continuidade. Aí eu começo todo o processo de novo, sempre passando, segurando com o outro dedo, né?
e passando novamente. É realmente como se você estivesse costurando ali uma roupa, tá? E no finalzinho dela, eu venho aqui, né, pego a última pontinha da corda, aqui você já pode ver que eu fechei o elo todinho, e colo também e fico esperando ali para ver se vai ficar tudo certinho. Passa a cola e fico segurando a linha. Depois que eu finalizo ali, né, que eu já utilizei o pauzinho, eu vou e corto com a tesoura. Se por um acaso ficar uma pontinha, você também passa a cola e usa o pauzinho para dar aquele acabamento final, tá? Então aqui eu tô cortando com a tesoura. Esse de sisal não fica tanto, tá? A pontinha solta, mas o de barbante fica um pouquinho mais, tá bom? Aqui agora eu vou utilizar o barbante, tá? Então vocês podem ver que eu tô alternando entre sisal e barbante. Eu quis fazer assim de duas cores, mas você pode fazer de uma cor só. Usei o mesmo processo aqui de início. E aqui eu tentei fazer sem a caneta para ver se dava certo. Como eu falei para vocês, eu fiz vários testes. Mas realmente a caneta facilita muito mais, porque eu acreditei que de repente sem a caneta fosse um pouco mais rápido, um pouco mais fácil de passar. Mas eu me enganei, tá? E a caneta realmente facilita bem mais o processo, ó. Como vocês podem ver, leva muito mais tempo até para eu passar, né? Então isso toma muito mais tempo. Até por isso mesmo, por essa falta de prática, né? Eu tenho levado um pouco mais de tempo para fazer. Mas é um pouquinho trabalhoso, sim. Eu acredito que dê para você fazer, se você pegar a prática, dê para fazer entre 1 e 2 horas todo o processo, né? Eu acho que menos que isso fica mais complicado, mas depende muito do tamanho, né, da corrente ou da corda aí, que dá para fazer também com corda, que você vai utilizar. Então, esse aqui foi mais um teste aqui, mas acabou que eu voltei a utilizar a caneta, porque realmente é muito mais fácil. Ela funciona ali como uma agulha, ó, vai muito mais fácil. Então, a gente passa, ajeita ali, já vou segurando com o dedo, tá? E passo novamente. Lembrando que essa parte aqui da volta, né, do elo, dependendo da posição que você tiver, ou você passa a cola, ou se você achar que tá tudo certo, que a linha não tá escorregando muito, você não tem necessidade de passar cola, tá? Então, alguns eu usei, outros não, mas eu usei pouquíssima cola, gente, pouquíssima cola. Eu utilizei mais mesmo no início, né? Alguns pontos que ficava ali soltando para segurar mesmo e no final. Então, a maioria do tempo eu não utilizei cola, foi só o trabalho com as linhas mesmo, tá? Então aqui, ó, novamente, você passa, né? Sempre segurando. Esses dois elos também que eu tô ali segurando com a outra mão, sem ser a da caneta também. Ele também você tem que ficar segurando o tempo todo, até para ele não ficar sambando e atrapalhando ainda mais, né? Fazendo com que você perca mais tempo fazendo, tá? Então você tem que estar segurando ele. Sempre com uma mão você segura, com a outra mão você passa a caneta com barbante ou com a linha, tá? Então aqui, ó, tava fazendo um acabamento. E a gente segue, né, ajeitando com o dedo, puxa, passa, aí estica bem a linha para ficar bem rente à outra, tá? Para não ficar parecendo o fundo ali do elo da corrente. E a gente vai ajeitando isso até o final, até completar todo o elo da corrente. O final aqui também não tem muito segredo, tá? Quando você termina de passar a linha ali em todo o elo, você vai passar a cola, vai finalizar com a cola, vai esperar secar. E como eu falei, o barbante, ele deixa um pouco mais de pelo, né? Então, você vem com a tesoura depois e corta o que sobrar ali, se sobrar, tá? Então, fica assim, ó. Então, vocês podem ver que eu tô alternando entre um e outro. E depois, quando finaliza tudo, é que a gente vai ajeitando tudo que falta, tá? Então, aqui vai ser um barbante e um sisal. Vou deixar aqui agora para vocês algumas dicas extras, tá? Depois de um tempo fazendo, a gente pega um pouco mais de habilidade. Então, a primeira dica é, deixa um pedacinho maior do que aquela que você vai usar no elo, você pode precisar. Espalha a cordinha ao longo da caneta, tá? Porque isso vai facilitar na hora de você passar ali a corda com a caneta no elo, porque quanto mais tiver ali a corda, né, junta, mais difícil fica, e às vezes fica prendendo e você leva muito mais tempo para poder estar fazendo essa volta toda dentro do elo. Então espalhe bem a cordinha ali, ó, que fica mais fácil de você passar. Esse detalhezinho final você pode ir consertando depois que você terminar todo o processo ali do seu cordão de mesa, tá? Então depois que você terminar tudo, você pode vir com as cordas que sobram, que sempre acaba sobrando um pedacinho ou outro.
você vai passar ali normalmente, vai passar cola e vai finalizar ali depois com a tesoura, cortando as rebarbas, né? As sobras mesmo que tem, tá? Um outro ponto que eu tenho que deixar aqui de alerta para vocês é com a cor do fundo, né, dessa corrente. Por exemplo, essa corrente minha aí eu comprei ela de plástico marrom, mas existem também as cores vibrantes, azul, amarelo. Então você tem que prestar muita atenção na hora que você for escolher, para você não escolher algo muito vibrante e ficar sobressaindo na sua linha. Então procure cores neutras ou escuras, ou até mesmo a branca, que também é neutra, tá? Então eu fiz aqui, ó, em toda ela, tanto na de sisal quanto na de barbante, eu fui consertando essas falhas que, de um jeito ou de outro, acaba aparecendo, mas é para fazer somente no final. Então, eu fiz aqui, ó, uma por uma, depois de toda a correntezinha feita. Fui tapando esses pedacinhos, né? E depois eu fui cortando. Aqui, uma outra coisa que vocês podem fazer. Ao invés de começar, né, daquele jeito que eu ensinei, passando assim, segurando, você pode passar o fio, ó, por exemplo, aqui, ó, 3 vezes, tá? E depois sim jogar a cola, esperar a cola secar e aí sim você começar o trabalho. Então você pode começar daquele jeito, né, que tá no início do vídeo, você passando um fio só uma parte e começar, ou você pode passar desse jeito aqui que eu tô mostrando, tá vendo? Não sei se tá dando pra você ver, mas eu coloquei assim, passei o fio como se fosse 3 voltas e passei a cola. Assim eu achei um pouco mais fácil até para você prender o fio. Então, eu esperei ele secar e aí sim comecei a dar as voltas, comecei a passar a caneta, tá? Então, com o tempo, a gente pega um pouco mais de habilidade e dá para dar essas dicas para você, mas isso aí vai de cada um. Você vai desenvolver suas próprias habilidades fazendo, tá? Um outro ponto aqui, vai chegar um momento que você vai precisar passar a caneta no elo do lado, tá? Para você continuar o trabalho. Então, você passa por dentro e continua. E foi o que eu falei. Com uma mão, você segura esses elos que estão embaixo para não atrapalhar. E com a outra, você vai passando ali a caneta como se fosse realmente uma agulha, tá? Então, aqui a gente vai fazendo acabamento final, tá? Cheguei aqui ao final aqui, ó. Como vocês podem ver, eu já terminei todo ele, né? Então, passei a linha ali em todos os elos. E no finalzinho aqui, em uma das pontas, eu vou deixar um fio, tá? Pra gente tá fazendo o tassel dele, né? Que é a finalização toda dele. E escolhi essas continhas de madeira em formato hexagonal. Para fazer o tassel, a gente vai precisar de uma tampa e de um barbante do mais grosso aqui, 24 fios, tá? Então, a gente vai pegar esse barbante e vai enrolar ele nessa tampa, desse jeito aí que eu tô fazendo no vídeo. Vai enrolar. Eu quis um tassel bem fofinho, né? Então, eu enrolei ali bastante para ele ficar bem volumoso, vamos dizer assim. Depois que eu enrolei, que eu achei que tinha uma quantidade boa, eu tirei esse barbante com muito cuidado aí da tampa. Achei ali o meio, amarrei ali uma das pontas com o barbante mais fininho, barbante que eu fiz, né? Ali o nosso cordão. Aí dei uma ajeitadinha, sempre deixando um buraquinho ali no meio. Aí dei um nó mesmo, normal, nó cego. Aí vou finalizando aqui, ó, ajeitando bem o nó. Depois tiro os excessos, acho o meio da parte de baixo também e corto, tá? Lembra que eu falei que a tesoura aí é super importante estar amolada? Ó, demorou um pouquinho, mas foi. Mas você pode cortar com a tesoura que você tiver aí, tá? Então, eu tiro ali os excessos de barbante e ajeito ali um pouquinho. Depois eu pego esse cordão que tava lá já na corrente, né? Coloco a conta que eu vou usar. Eu ia utilizar duas, mas decidi usar uma só. Então, botei ela ali. Fiz o nozinho para ela ficar parada ali em cima, né? Ó, fiz um nó normal nela. Isso mantém ela presa. E só depois que eu fiz esse nó, foi que eu fui colocar o tassel ligado já ao nosso cordão, tá? Aí, peguei aqui. Tava medindo ali pra ver se ia ficar tudo certinho. Peguei aquele pauzinho que a gente usou desde o início, passei ali no meio, tá? Tirei, fiz um buraco, na verdade, né? Achei ali o meio. Tirei e passei o nosso cordão ali, ó. Pra poder estar amarrando ele ao nosso cordão de mesa, tá? Então, ali dei um nó normal,
Só dei uma ajeitada, um nó comum. E no finalzinho, quando tava tudo direito já desse nó, eu cortei com a tesoura e passei um pouquinho de cola só pra ter a certeza de que ia ficar tudo no lugar ali, tudo certinho, tá? Então, eu cortei aqui e finalizei com a cola. Aí, ele fica assim, ó. Tá? Aí, aqui, eu peguei uma escova, dessas escovas comuns de cabelo mesmo, e comecei a soltar todo esse barbante, né? Pra ele ficar bem fofinho, assim, parecendo até uma vassourinha mesmo. Troquei de escova com o dente mais aberto e continuei penteando mesmo. Tá vendo como fica? Vai soltando tudinho. Quando tava tudo solto, eu vim novamente com a tesoura para poder acertar essa parte de baixo e ficar tudo por igual, tá? Como essa tesoura tava um pouquinho cega, eu comecei cortando assim, mas logo depois eu vi que não ia dar certo. Peguei ali na mão e finalizei ela cortando desse outro jeito aí. Aí deu um pouquinho mais certo. Ali o barbante já tava todo solto, tá, gente? Como vocês podem ver. O nome disso é tassel, que se dá é tassel. Aí peguei ali igual corta-cabelo, né? Coloquei entre os dedos e fiz a finalização mesmo do tassel pra ficar tudo por igual. Aí fica assim, ó. Olha como fica lindo. E esse foi o resultado do nosso cordão, tá? Lembrando que eu ainda vou fazer ali algumas finalizações, vou tapar alguns buracos. Finalizei cortando os excessos de linha e ficou assim, gente. Esse foi o resultado do nosso cordão de mesa, feito de corrente de plástico, que sim, se você quiser, você pode fazer vários modelos. O barbante mesmo tem várias cores diferentes, então você pode usar aí a sua imaginação e fazer vários tipos de cordão. Ó, esse aqui foi um outro cordão que eu fiz muito antes de abrir o canal, então eu já gostava, né, de fazer esse negócio de DIY. E dá sim pra você vender e muito. Vejo vocês no próximo vídeo.